Bom dia a todos. Aqui é Marcela, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. A gente está aqui para continuar o programa de capacitação continuada do SAGE, do Ministério Público. Terceiro encontro. O tema de hoje vai ser editor de texto avançado. E teremos como palestrante Carlos Rogério. Eu informo a todos que conforme for entrando, vão mantendo áudio e a câmera de vocês desligadas, certo? Se acontecer algum imprevisto aqui, a gente dá um mudo em vocês, mas vamos tentar sempre observar a câmera e o microfone. Eu passo a palavra e avisar também que a gravação dessa palestra fica no site do CEAF e da escola. Você encontra lá o linkzinho com vídeos gravados das palestras. Passo a palavra agora para o Paulo Aragão, que é o coordenador de suporte e assistência. Bom dia a todos, todas. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade a mais um treinamento de capacitação continuada com o SAGE. Hoje a gente vai falar um pouco do editor de texto, né? Esperamos que vocês consigam, né, tirar o melhor proveito desse treinamento. A proposta vai ser a mesma dos outros, de ficar atendendo ali o chat. Vocês podem ficar retirando as dúvidas ali, né? Enquanto o Rogério, que é o analista que vai apresentar, vai compartilhar a tela dele, e eu fico auxiliando na questão das perguntas e respostas ali do chat. A gente sabe que durante a implantação, né, a gente passou pouco tempo nas promotorias, a gente vem falando. Então, tem casos que a gente está trazendo, dependendo das nossas demandas aqui que chegam, né, as principais dúvidas, a gente está trazendo nesses. Se vocês quiserem, inclusive, sugerir para o próximo ano, porque esse ano a agenda já está formada, se vocês quiserem sugerir, também pode sugerir no chat as principais dúvidas ali, o que vocês acham que seria interessante. Então, vamos dar início aqui agora, vou passar a palavra para o Rogério, que ele já vai iniciar o treinamento. Obrigado e bom dia a todos. Avisei só para o participante, Sábio Soares, desligar a câmera, tá? Manter só dos palestrantes. Bom dia a todos. Meu nome é Rogério, sou analista do SAGE MP. Hoje a gente vai tratar sobre o editor de texto, certo? O intuito é a gente demonstrar algumas das principais ferramentas e funcionalidades que o editor de texto traz para a gente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um instante. Já está sendo visualizada? Sim. Prontinho. O intuito desse treinamento é a gente tratar teoria e prática, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer algumas explicações sobre as telas que a gente vai mostrando e a partir daí a gente vai executar alguns procedimentos dentro dele. A gente vai tratar da questão do cadastro de modelo, da edição de modelos, né? Que é a confecção do modelo, e a emissão de documentos. E aí dentro deles a gente vai tratar alguns modelos que eu tenho aqui já cadastrados. Inicialmente eu quero ver com vocês esse modelo aqui, que eu tenho no meu LibreOffice, que é um modelo de termos de declarações, onde a gente vai tentar automatizar ele o máximo possível dentro do SAGE MP, e eu vou mostrar para vocês como é feito a criação de todos os itens dentro desse modelo. Eu já estou aqui com o meu SAGE aberto. Para eu criar o meu modelo, eu vou lá no editor, cadastro de modelo de documentos. Logo quando eu abro o meu editor, que eu seleciono a opção de cadastro, modelo de documentos, ele pede para eu selecionar a pasta. O sistema ele guarda esses modelos e documentos dentro de uma estrutura de pastas internas dentro dele. Então, para que eu indique em qual pasta ele vai ficar salvo, basta eu clicar aqui na lupa
e buscar a pasta onde esse modelo que eu vou criar vai ficar salvo. Aqui no caso, como eu quero criar um termo, eu posso clicar aqui na opção do filtro, ele vai habilitar para mim o filtro, e aqui na descrição eu faço a consulta. Seleciono aqui como termo. Ele vai me listar os modelos que eu já tenho criados, mas eu não vou utilizar nenhum desses modelos que eu já tenho criados. Eu quero criar um novo modelo. Então, eu venho aqui no rodapé e clico em Novo. Quando eu clico em Novo, ele habilita para eu fazer o cadastro do modelo, certo? Nesse cadastro do modelo, eu vou inserir inicialmente o nome do modelo, e aqui é o nome qual eu vou identificar esse modelo quando eu estiver buscando ele dentro do sistema. Inseri o nome, e agora eu defino a categoria do modelo. Para eu definir essa categoria, eu clico aqui na lupa, ele vai me listar as categorias e eu posso selecionar a minha categoria. Normalmente a categoria coincide com a pasta. Para que me serve essa categoria dentro do cadastro? Muitas vezes, quando eu vou fazer, exemplo, um ofício ou um memorando, que são documentos que precisam de um controle de numeração dentro do sistema, essa categoria controla essa numeração. Então, eu vou sempre ter esse cuidado. Se é um ofício, por exemplo, e eu colocar como ofício, ele vai puxar uma numeração automática de ofício quando eu configurar essa numeração, certo? Ou seja, se eu estiver fazendo um ofício e usar uma categoria diferente de ofício e automatizar a numeração, ele vai me puxar uma numeração que não seja de ofício. Então, eu vou ter sempre esse cuidado da categoria ser o mesmo da pasta para eu conseguir puxar essa numeração de forma correta. O outro item aqui desse cadastro é o tipo de modelo que eu estou criando. Eu tenho 3 tipos de modelo dentro do sistema. Eu tenho um modelo de instituição, que esse modelo de instituição só pode ser criado a partir de uma autorização do NUSAF, e é criado pela equipe do SAGE-MP. Quando é criado esse modelo de instituição, ele fica disponível para todo o MP poder utilizar ele, certo? Eu tenho um modelo de grupo. Esse modelo de grupo, quando eu crio ele, todos os usuários da minha lotação conseguem ter acesso a esse modelo. Então, quando eu vou criar esse modelo de grupo, outras pessoas da minha lotação podem acessar esse modelo. E eu tenho um modelo de usuário, que quando eu crio um modelo de usuário, somente eu vou ter acesso a esse modelo quando criado. Aqui abaixo a gente tem mais algumas opções. A gente tem a opção fora de uso, que é quando um modelo que eu estou usando eu não quero mais utilizar, eu posso marcar ele como fora de uso. Ele não vai ser mais listado para que eu possa utilizar ele. E eu tenho a opção de modelos sem vínculo com número MP. Para que aqui me serve essa opção? Caso eu queira criar um modelo sem vínculo. O que é o modelo sem vínculo? É um modelo que eu vou emitir documentos sem ter processos criados dentro do SAGE-MP. Fica bem parecido com o que a gente tem hoje no LibreOffice. A gente pode só clicar 2 vezes e emitir o documento sem ter um processo criado dentro do sistema. Após alimentar aqui as informações, eu venho aqui na aba de movimentações. Essa aba de movimentações eu vou indicar a movimentação que esse documento vai gerar quando ele for emitido. Para que eu faça a inclusão dessa movimentação, eu clico aqui no mais, ele habilita para mim a lupa, eu clico na lupa e ele vai trazer para a gente a tabela taxonômica de movimentações, onde eu vou buscar essa movimentação que eu vou utilizar. Eu vou usar a movimentação de termo aqui. Em relação à questão das movimentações, caso vocês tenham dúvidas em questão de, eu estou criando um modelo, mas não sei qual movimentação utilizar, a equipe do SAGE-MP, ela foi orientada pela própria corregedoria que não deve ser, a gente não deve indicar movimentações para serem utilizadas em modelos. Caso hajam dúvidas em relação a qual movimentação usar em um modelo, você tem que consultar o membro responsável pela lotação, que ele vai fazer essa indicação para vocês. Caso essa dúvida perdure, vocês podem entrar em contato com a corregedoria, que eles podem indicar para vocês essa movimentação. A partir do momento que eu alimentei essa movimentação, a gente tem um outro campo aqui bem importante, que é o campo de modelos dependentes, certo?
O que é esse campo de modelos dependentes? Eu posso vincular esse modelo a um segundo modelo. Qual o intuito disso? São documentos que normalmente geram outros documentos. Exemplo, quando um promotor dá um despacho de arquivamento que eu tenho que fazer a cientificação das partes, eu posso vincular o modelo de despacho, de arquivamento, ao modelo de cientificação das partes, porque aí na hora que eu emitir o despacho, o sistema já automaticamente vai habilitar para eu emitir também a cientificação das partes. Então, eu posso emitir os dois documentos ao mesmo tempo. Eu não preciso emitir um para depois emitir o outro. O sistema vai lá e emite os dois ao mesmo tempo. Essa opção aqui a gente vai alimentar no próximo modelo que a gente for fazer. Por enquanto, eu não vou alimentar essa opção. Depois de alimentadas essas informações, eu clico na opção de salvar. Quando eu clico em salvar, ele abre para a gente o editor de textos, sem nenhuma informação no momento. Até o momento, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a questão do cadastro do modelo? Tá, vou continuar então. A partir do momento que eu abrir meu editor de textos, eu vou notar que eu tenho algumas ferramentas disponíveis. Normalmente essas ferramentas são as ferramentas do dia a dia de um editor de textos comum, certo? E aí, trazendo para a gente esse modelo, que a gente vai tomar como base, como é que eu faço para montar esse modelo aqui dentro do meu sistema? Inicialmente, eu vou inserir cabeçalho e rodapé. Para que eu habilite o acesso ao cabeçalho e rodapé, eu vou aqui em exibir, cabeçalho e rodapé. Ele habilita para que eu faça a inserção dos itens no cabeçalho. Eu vou na opção de inserir brasão. Seleciono o brasão do MP. Para que eu altere para o cabeçalho, nessa tela aqui, menor, eu venho aqui nessa última opção que eu tenho, alternar entre cabeçalho e rodapé. Quando eu clico, ele vai para o nosso rodapé e eu vou lá na opção inserir brasão. Ele abre para a gente a opção de brasão e eu vou lá na opção que é só a faixazinha verde. Clico em selecionar, ele insere. Outra informação que a gente tem tanto no cabeçalho como no rodapé são os dados da lotação. Então, eu volto aqui no cabeçalho, dou um Enter, coloco aqui para centralizar e vou colocar as informações da minha lotação. Aqui, normalmente, a gente insere um campo automático, certo? Como é que a gente faz para inserir campos automáticos no SAGE-MP? Aqui nesse menu vertical, na quarta opção, exibir lista de campos. Quando eu clico nessa opção, ele lista para a gente os campos que eu posso automatizar dentro de um modelo. Então, aqui no filtro, eu vou buscar o meu modelo, que aqui no caso vai ser órgão. Que aí vai ter a opção órgão do protocolo / procedimento, certo? A gente, dentro do SAGE-MP, tem inúmeras opções de campos automáticos que a gente pode inserir. Caso eu tenha alguma dúvida quando eu estiver buscando algum campo desse, eu queira saber a informação que ele está trazendo, aqui no rodapé, em descrição, eu posso clicar aqui na seta, ele informa o tipo de informação que ele vai trazer. Aqui no caso, órgão do protocolo / procedimento, retorna o órgão do protocolo / procedimento. E se eu clicar aqui em exemplo, ele traz um modelo de como essa informação vai ser mostrada quando o documento for ser emitido. Seleciono aqui o meu campo automático, clicando 2 vezes. Uma coisa importante dentro dos modelos do SAGE-MP é que algumas fontes que são utilizadas, muitas vezes eles não são compatíveis com os documentos. Então, é importante sempre eu verificar. Aqui, no caso, ele abriu com essa fonte Bodoni. Eu vou selecionar aqui, eu dou um Ctrl T, que ela seleciona tudo, e vou aqui e muda para Times, para ele ficar a fonte padrão do sistema. Então, caso vocês peguem algum caso desse, vocês sempre atentem para isso, para sempre alterar a fonte para a fonte padrão do sistema. A partir do momento que eu coloquei aqui a informação de protocolo / procedimento, o que pode acontecer?
Caso eu queira que essa informação saia toda em maiúsculo, como é que eu faço para que essa informação, quando seja exibida toda em maiúsculo? Eu posso selecionar aqui o campo automático, venho aqui em editar, formatar, maiúsculas e minúsculas. E aí eu informo que eu quero todas em maiúsculas. Clique em selecionar, ele vai mostrar a informação toda em maiúsculo. Vou lá para o meu rodapé. E aqui no rodapé, normalmente a gente insere o endereço da lotação. Então, vou lá na opção de exibir lista de campos. Busco aqui o meu campo, normalmente já está órgão aqui, então eu vou aqui em endereço completo do órgão com quebra. Por que com quebra? Porque ele vai começar a preencher o endereço, caso chegue ao final da linha, ele automaticamente passa para a linha seguinte. Então, basta eu clicar 2 vezes, vou alterar aqui a fonte. E aqui ele já vai preencher com a informação do endereço do órgão. Voltando aqui para o meu modelo. Já coloquei cabeçalho e rodapé, vou inserir o restante dos itens. Aqui ele pede o termo de declarações e o número do atendimento. Para que eu faça a inserção dessa caixinha, por exemplo, aqui que ele está mostrando com o termo dentro, né, a informação do termo, eu posso vir aqui na tabela e inserir uma tabela com uma coluna e uma linha. E aí eu posso inserir aqui a informação. Padronizar aqui a fonte. Coloquei aqui a informação, termo de declarações, atendimento, número. E aqui eu vou automatizar para ele trazer o número do procedimento de forma automática. Então, vou lá nos campos automáticos. Aqui na pesquisa eu coloco um N, ele vai em cima de número MP. Seleciono, ele automaticamente vai trazer para a gente já o número do procedimento quando o documento for ser emitido. Mas aqui abaixo eu tenho os dados, que no caso são de data e hora. Caso eu queira, por exemplo, no meu modelo está em cinza, eu posso aqui dentro da célula, com o botão direito, escolher a opção bordas e sombreamento. E aqui em background eu vou botar em cinza. Ela fica em cinza caso eu queira alterar realmente essa cor da forma que está no meu modelo. Continuando, vou inserir aqui agora a tabela. São 3 linhas e 2 colunas, ou 3 colunas e 2 linhas. Data, hora e local. Então, e aí aqui eu também posso automatizar todos esses campos, certo? Vou aqui na lista de campos, seleciono data. Aqui em variáveis de sistema, eu posso escolher a opção data da finalização. Por que é ideal a gente tratar normalmente documentos com a data da finalização? Porque é a data que o documento é finalizado dentro do sistema. Aqui em hora, eu posso também buscar por hora. Posso escolher a hora do sistema em formato de 12 ou 24 horas. Vou escolher aqui 24 horas. E aqui no local vai ser a mesma informação da lotação. Órgão do protocolo / procedimento. Retornando aqui, a gente vai ter agora a qualificação.
Vou inserir logo a tabela com os 5 campos. Colocar todos em maiúscula, conforme está no nosso modelo. E aqui abaixo eu vou colocar essa qualificação. Essa qualificação aqui, da forma que está aqui, ela é toda criada a partir de campos automáticos. O que é importante a gente verificar? Todos esses campos eles devem estar alimentados no cadastro do usuário. Então, se está todo o cadastro completo lá alimentado lá para o usuário, eu posso automaticamente preencher toda essa informação sem precisar digitar. O sistema vai me trazer essa informação de forma automática. Como é que eu faço para automatizar aqui dentro do sistema? Lá no lista de campos, o primeiro item que a gente tem lá é o nome. Então, eu posso buscar aqui nome, e vai ter nome da pessoa selecionada. Normalmente, aqui eu tenho a opção, nome da pessoa selecionada. Logo depois eu tenho nacionalidade, estado civil e profissão. Então, eu posso todos os itens buscar aqui. Nacionalidade da pessoa selecionada. Estado civil. Profissão. E aí eu tenho a filiação, certo? A filiação é interessante quando vocês automatizarem, que ele só vai trazer essa informação, nome da mãe e do pai. Então, eu tenho que botar só essa abreviação aqui, filho de. Então, e aí eu vou buscar aqui os campos automáticos, que no caso é filiação. Filiação da pessoa selecionada. E aqui o endereço, né? Então, basta eu colocar residente, porque ele só vai me trazer o endereço em si. E aí aqui eu vou buscar o campo automático endereço. Endereço completo da pessoa selecionada. Em relação a esses campos automáticos, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, surgiram algumas dúvidas aqui no nosso bate-papo. Né? Primeiro foi uma dúvida da Ana Cláudia, que ela não está conseguindo gerar o modelo. Aí, Ana Cláudia, a gente vai verificar internamente aqui nas configurações para ver se tem algo faltando no seu perfil, quando terminar a live. E a Elana Gugel, ela está perguntando como é que faz para gerar uma numeração sequencial. Elana, isso é um procedimento de configuração interna, né, que você precisa, não é aqui no modelo de documento, como o Rogério está explicando. Você teria que passar para a gente, né, como o ano de 2020 já está terminando, então você tem que passar para a gente qual o número que você quer, o próximo documento. Aí 2021 ele zera automático. Quando chegar o ano de 2021, ele começa tudo, não precisa fazer nada. Mas se você quiser hoje lançar uma documentação automática com, por exemplo, um ofício número 25/2020, você tem que entrar em contato com o nosso suporte para que a gente possa efetuar essa configuração. Aí tem o tab que tem o campo automático, o número da categoria do documento. É isso mesmo, é esse campo que mostra o número do documento, né? Se é o número 25. Inclusive, esse campo é um campo obrigatório no documento que para ser publicado no DOI, né? Que é o número de categoria do documento. Essa pergunta do João Paulo, a maior dificuldade é associar o campo do cadastro com um campo que deve aparecer no modelo. Se você quiser ser mais específico, João Paulo, para que a gente possa
né, entender. Aí a Ana Cláudia colocou que não consegue fazer o modelo do documento no site. Quando terminar aqui essa live, Ana Cláudia, a gente vai ver teu perfil e te dá um retorno. Tá. Em relação a essa numeração do documento, o objetivo é eu fazer num próximo modelo que eu tenho aqui disponível, que é um modelo de ofício, que ele tem numeração. Eu vou explicar um pouco melhor sobre essa questão da numeração, tá? Continuando aqui. Aqui eu fiz a qualificação do declarante, certo? Retornando aqui o modelo. Mais abaixo eu tenho a declaração que a pessoa fez naquele atendimento específico. Então, eu vou inserir aqui a opção. E aqui abaixo eu vou buscar por objeto, que é o objeto do protocolo / procedimento. O que é essa informação do objeto do protocolo / procedimento? É aquela informação que vocês inserem no objeto do atendimento ou no objeto do processo. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu inserir aqui a informação e eu mostro para vocês qual é esse item. Inserir aqui a informação. Nesse caso, eu tenho que inserir mais um campo que seria o da assinatura. Então, caso vocês tenham fazendo a inserção de alguma tabela e precisem inserir mais uma coluna ou mais uma linha, vocês podem pressionar o Tab, que ele vai inserindo logo abaixo a próxima. E aqui eu vou inserir, no caso, a informação do usuário para ele assinar. Vou aqui nos campos automáticos, busco pelo nome da pessoa selecionada, e aqui embaixo eu posso colocar só a informação de declarante. Feito isso, o meu modelo está criado conforme esse modelo aqui. Eu poderia ter pego todo esse modelo aqui, copiado e ter colado aqui da mesma forma. A gente poderia tratar, certo? Aqui eu fiz dessa forma mais no passo a passo para poder mostrar para vocês como é que a gente pode automatizar um modelo. Para eu salvar, eu vou aqui na opção de salvar. Salvei o meu modelo. Vou fechar aqui o documento. E como é que eu faço para emitir esse documento para ver como ele vai ficar após essa criação? Eu vou acessar aqui o meu atendimento. Marco o meu documento e escolho a opção, ou marco o meu processo e escolho a opção emitir expediente. Ele abre para mim a tela de emissão de documentos. Eu posso filtrar pela pasta ou pela categoria. Então, eu posso clicar aqui na pasta e buscar pelo termo. Caso eu queira fazer uma consulta, eu posso habilitar aqui o filtro. E aqui em descrição, buscar o que eu quero. Como eu salvei em termo, eu aponto aqui ele para termo. E aqui no modelo, eu posso clicar na lupa e buscar o modelo que eu criei. Foi esse aqui. Seleciono. Como o documento lá que eu automatizei,
eu automatizei para eu selecionar uma pessoa, ou seja, aquele campo pessoa selecionada, então aqui ele pede para que eu selecione essa pessoa que eu indiquei lá no documento. Então eu seleciono ela aqui e clico em confirmar. Após isso, eu clico em editar para ele abrir para a gente o documento. E aí o que é que eu vou ver? Que ele traz para a gente todos os campos automáticos que foram preenchidos. A lotação, hora, o local, a data vai ser inserida somente quando o documento for finalizado. E a qualificação, vocês podem ver que como já estava corretamente alimentada no cadastro do usuário, ele traz para a gente essa qualificação. E aqui o objeto do documento, que foi o que eu selecionei lá para a gente, seria, deixa eu fechar aqui. Vou abrir aqui o cadastro. O objeto seria essa informação aqui. No caso do atendimento, é a descrição do atendimento. Então, toda essa informação dessa pessoa que foi atendida, eu posso trazer para o meu documento sem eu precisar ter que copiar e colar no meu documento ou ter que digitar tudo novamente lá. Caso eu queira voltar para aquele mesmo documento que eu estava, eu posso, aqui no fluxo, clicar aqui com o botão do mouse no clipe. Clico aqui em elaboração e escolho a opção editar documento. Ele abre para a gente o documento que ainda pode ser alterado. Então, caso eu ainda queira fazer alguma alteração, inserir alguma informação, eu posso fazer qualquer tipo de alteração ainda nesse documento. Em relação a essa emissão do documento, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Tá. Neto gostaria de ver novamente o modelo com os campos automáticos. Tudo bem. Eu vou abrir aqui o modelo. Como é que vocês podem fazer o acesso a esses modelos, certo? Vocês podem utilizar o gerenciador de arquivos. Clica aqui na opção de pesquisar por modelos. Como esse modelo eu fiz hoje, eu posso marcar aqui a data da última alteração. Ele vai trazer automaticamente, como hoje, a data da última alteração, e eu clico em consultar. Ele traz para a gente aqui. Clico com o botão direito e escolho a opção editar. Ele abre para a gente o modelo. Neto, tu teria algum campo que tu ficou com dúvidas? Queria só visualizar mesmo quais seriam os campos, era? Tá, eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Eu vou trazer para vocês um outro modelo que eu tenho aqui, que é um modelo um pouco mais simples, certo? Que é esse modelo de ofício, certo? Que a gente vai tratar a questão da numeração do documento nele. Como é que eu faço para criar esse modelo dentro do SAGE-MP? O procedimento é o mesmo lá, igual como a gente criou o outro. Editor, cadastro de modelo de documento. Vou aqui na pasta, no caso agora é um ofício, então abro o filtro aqui e busco por ofício. Como eu quero criar um novo, eu venho no rodapé e clico em novo. No nome do modelo, coloco o nome do meu modelo. E na categoria eu vou inserir como ofício, já que o meu documento trata-se de um ofício. Então é bem importante eu sempre atentar para essa questão da categoria,
principalmente em documentos que têm esse controle de numeração. Vou deixar ele como modelo de grupo, venho na aba Movimentações e vou inserir a minha movimentação. Seleciono aqui como ofício, tá? E eu vou alimentar para a gente a aba de modelos dependentes, certo? Como é que eu faço para alimentar essa aba? Clico aqui no mais. E aqui no meu modelo dependente, eu vou clicar na lupa e vou alimentar com aquele termo que eu fiz agora há pouco, para demonstrar para vocês como é feita essa emissão de 2 documentos com essa opção de modelo dependente. Busco aqui o meu modelo. E eu sempre marco essa opção aqui, ó, criar na emissão. Que aí quando eu emitir esse ofício, ele automaticamente vai perguntar para mim se eu vou querer também emitir esse termo. Alimentado essas opções, eu clico em salvar. Ele abre para a gente o modelo de ofício. A grande maioria dos modelos de vocês já vai vir com esse modelo já pré-pronto, certo? Então, aqui para vocês, basta vocês apagarem esse conteúdo e inserir o conteúdo que vocês desejam. Aqui no caso, eu posso pegar o modelo do meu ofício, copiar aqui as informações. Vim aqui e colar. Já vai estar, teoricamente, pronto o meu modelo. O que é que eu queria ver com vocês em relação a esse modelo? É a questão do número de documento por categoria, certo? O que é que eu vejo aqui no meu modelo? Que aqui eu tenho o número do ofício, e ele traz o ofício, o número, e o número dele com a sigla da promotoria. Retornando, eu vou ter aqui a montagem dessa numeração, ele traz 2 campos automáticos. Quais são esses 2 campos? Vou excluir eles aqui para vocês verem. Caso eu queira excluir um campo automático, eu clico com o botão direito, campos de texto, excluir campo. Fazer a mesma coisa com esse, botão direito, excluir campo. Como é que eu faço para montar o número de um documento dentro de um modelo? Vou lá em exibir lista de campos. Vou selecionar aqui categoria. E escolho categoria do documento. Por que que eu coloco essa informação? Porque a categoria do documento eu selecionei lá no modelo. Como eu selecionei a categoria do documento como ofício, ele automaticamente vai trazer a palavra ofício. Se eu vim aqui em exemplo, ele vai me mostrar. Ó, exemplo, carta precatória. Se for ofício, ofício. Se for portaria, vai trazer o nome portaria. Então, eu seleciono a categoria do documento, ele traz o nome daquela categoria daquele documento, que no caso é ofício. E eu posso colocar aqui número, que eu vou informar agora o número do documento. Aqui, como eu já selecionei categoria, ele trouxe mais aqui abaixo, o número do documento por categoria. E aqui ele traz para a gente o exemplo de como esse número vai sair, que é o número barra ao ano e a sigla da lotação. Então, eu clico 2 vezes, ele preenche essa informação. O que é importante nesse número de documento por categoria? Documentos que precisam ser publicados no DOI através do SAGE-MP devem estar com esse campo automático de documento por categoria. Só dá para publicar no DOI através do SAGE-MP se esse campo estiver alimentado. Se você não alimentar, o sistema não vai permitir que você faça essa publicação. Tá. Repetindo. O número ele tem que estar alimentado para que eu possa fazer essa publicação no DOI. Então, caso eu vá publicar um documento desse no Diário Oficial, eu tenho que ter esse número alimentado. Se eu não tiver esse número alimentado, o sistema não permite que eu faça a publicação desse documento no Diário Oficial através do SAGE-MP, certo? Então, eu vou sempre atentar para esse número. Caso eu nunca tenha usado esse número, é a primeira vez que eu vou usar esse número, normalmente eu estava trabalhando com o número de forma manual,
o ideal é que você entre em contato com o suporte do SAGE-MP, informe o último número usado pela promotoria. A gente vai inserir essa informação dentro do SAGE-MP, informando qual foi o último número que você usou, e aí, a partir daí, o próximo número, o sistema já vai controlar, vocês não precisam estar fazendo esse controle. E conforme a Elana perguntou, toda categoria de documento permite numeração sequencial? Sim, toda categoria permite essa numeração. Então, eu posso ter controle de todas as categorias de números. Tá, a Josimeire está querendo saber se o sistema zera automaticamente o número do documento por categoria a cada ano. Sim, Josimeire, ele zera. Então, exemplo, terminou 2020, automaticamente em 2021 ele já vai começar do 1/2021. Todas as categorias. Ok? Edna, em relação à movimentação, a gente não pode orientar qual movimentação deve ser ou não utilizada, certo? Então, eu queria só falar aqui com relação à pergunta da Edna. Essa movimentação, pessoal, encaminhamento a órgão interno e externo, ela é uma movimentação que remete para outro órgão, tá? Ela faz uma remessa. Então, vocês precisam se atentar a utilizar, como o Rogério falou, nós não somos as pessoas mais indicadas para falar de movimentações de área finalística, mas essas movimentações hoje dentro do SAGE-MP, elas encaminham para outro órgão. Então, se vocês utilizarem esse modelo, ela vai encaminhar, vai tirar o processo da lotação de vocês. continuando. Mais aqui abaixo, eu tenho, dentro dos campos automáticos, algumas outras informações. Aqui no caso, município do endereço do órgão e data da finalização por extenso. O que é que esses dois campos juntos formam? A data por extenso. Se eu notar aqui, eu vou ter a data por extenso. Então, a junção desses dois campos, que foi feita aqui, ela forma essa data, certo? Mais abaixo aqui, eu vou ter o nome e cargo do promotor. Feito o meu modelo, eu clico aqui na opção de salvar. Vou fechar aqui o meu modelo. Vou pegar aqui o meu atendimento ainda e vou emitir esse modelo que eu acabei de fazer. Então, marco aqui ele e escolho a opção emitir expediente. Vou filtrar aqui. Seleciono aqui o meu modelo. Aqui, como eu não finalizei aquele outro documento, ele me traz essa informação, eu clico em sim. Ele pede para eu confirmar os campos automáticos, sendo que o promotor, ele foi automatizado, mas ele não está indicado de forma automática. Então, eu venho sempre aqui na opção de promotor, clico na lupa e seleciono o promotor da minha lotação. Clico em confirmar. E o que é que acontece agora aqui, certo? Eu indiquei o modelo dependente. Então, quando eu confirmei, ele está perguntando para mim se eu quero emitir aquele modelo dependente que eu indiquei. Se eu quiser emitir, eu deixo ele selecionado e clico em selecionar. Se eu não quiser emitir ele, eu desmarco ele e clico em fechar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, continuando, tá? Aqui eu posso deixar o meu modelo marcado ou não. Se eu deixar marcado, o sistema vai emitir esse modelo, então vai emitir os dois documentos ao mesmo tempo. Se eu desmarcar, ele não vai emitir esse documento. Eu posso ter mais de um modelo dependente, ou seja, se eu tiver um documento e eu quiser botar 3 modelos dependentes, eu posso inserir normalmente que ele vai listar para mim todos os 3 modelos.
A Edna está dizendo que o compartilhamento da tela caiu. Tá, eu vou descompartilhar e compartilhar novamente a tela, tá? Só um instante. Tá, eu descompartilhei e compartilhei novamente. Vocês só me confirmem se está ok. Tá ok, né? Voltando. Certo? Aqui no caso, eu vou querer que o modelo seja emitido os dois juntos. Então, eu deixo ele marcado, clico em selecionar. Clico em sim para confirmar que o documento está em emissão. No caso, o meu modelo tinha aqueles campos automáticos da pessoa selecionada. Então, marco aqui a pessoa novamente, clico em confirmar. E o que é que eu vou notar? Ó? Ele vai mostrar para a gente 2 vezes o número do processo, indicando que tem 2 documentos que vão ser emitidos nele. Basta eu clicar em editar. Quando eu cliquei em editar, ele abriu para mim os 2 modelos. O que é que eu vou notar? Eu tenho o ofício e aqui eu tenho a aba com o termo. Então, eu vou ter acesso a os 2 documentos que eu posso trabalhar neles 2 aqui ao mesmo tempo, certo? Então, aqui eu posso fazer alterações nos 2 e, caso seja necessário, editar algum campo deles. Em relação a essa emissão, alguma dúvida? A Ana Cláudia quer saber quando eu faço um documento ao chefe do setor precisa assinar. Como é feito para que o documento seja disponibilizado para aguardar assinatura para que o documento possa ser encaminhado? Tá, Ana Cláudia, normalmente todas as lotações têm a fila do membro, certo? Então, como é que eu faço para encaminhar um documento desse para o coordenador ou o membro responsável? Eu emiti a documentação, basta eu clicar aqui em salvar, salvei o documento, fecho ele. Depois que eu salvei, eu volto lá para o meu fluxo de trabalho, marco o meu processo e encaminho para a fila do coordenador ou do promotor responsável. Normalmente vocês vão ter aqui as opções e vai ter a opção de encaminhar o membro ou encaminhar o coordenador, dependendo do setor. Quando eu seleciono aqui, ele automaticamente sai da fila atual que ele está e vai para a fila do membro responsável. E aí lá na fila do membro, ele vai poder acessar esse documento e, se for o caso, corrigir e assinar ele, se necessário. Ok? Vou localizar aqui, ó. Esse daqui foi o atendimento que eu acabei de enviar. Como é que ele faz para assinar? Ele pode clicar aqui no clipe. Ele vai ter acesso aos documentos, basta ele selecionar e escolher a opção de editar. Tá. Quando eu abro aqui o meu documento, o que é que eu vou notar? O número não está preenchido e a data. Esses são campos que só vão ser preenchidos quando o documento for ser finalizado, certo? Tá, o João Paulo está perguntando, temos a fila aguardando a análise do secretário ou do membro do coordenador. Ao final, podia explicar, Paulo, como a gente acessa? João Paulo, eu não entendi muito bem essa questão aqui. Luiz Carlos, sobre essa questão aí de providenciar para que o documento sem vínculo ficasse no fluxo, realmente o sistema, ele
não tem essa funcionalidade de inserir em fluxo, porque em fluxo realmente entram só documentos que estão vinculados a processo, certo? Então, realmente, só vai ter essa opção dentro do gerenciador de arquivos e já vou entrar nessa questão de documentos sem vínculos e a gente vê como é feita essa emissão melhor, tá bom? Retornando aqui para o documento, certo? Após o meu documento estar todo pronto, como é que eu faço para fazer a finalização desse documento? Para eu finalizar esse documento aqui no menu vertical, eu vou na opção do Fzinho em laranja, que tem a opção de finalizar documento. Quando eu clico aqui na opção, ele abre para a gente a tela de finalização de documento e eu vou ter algumas opções aqui dentro dessa tela. A primeira é a questão do tipo de finalização. Eu tenho a opção de finalizar. Quando eu finalizo o documento, ele é automaticamente junto à pasta digital do processo e não pode mais ser alterado. Eu tenho a opção de finalizar e assinar, que quando eu seleciono essa opção, o documento é finalizado e pede o certificado digital para assinar esse documento. Aqui, por exemplo, eu tenho um certificado digital de testes e ele automaticamente já reconheceu o meu certificado. Como aqui é um atendimento, ele não habilitou, mas eu tenho a opção de finalizar, assinar e peticionar. Então, se fosse um processo judicial, essa opção estaria habilitada e eu poderia já abrir a tela de peticionamento e enviar esse documento ou para o TJ ou para o CEU, se for o caso. E eu tenho essa opção de finalizar e não liberar nos autos, que normalmente essa opção não é utilizada, então realmente a gente não recomenda que utilize essa opção dentro do sistema. Vou selecionar aqui finalizar e assinar, que eu vou finalizar e assinar esse documento. Aqui na movimentação, ele informa a movimentação que esse documento vai gerar dentro do processo. E aqui no complemento eu posso inserir algum complemento caso eu queira, tá? Outra informação que eu tenho mais aqui abaixo é a questão da pendência. Ou seja, se eu estou gerando um documento e esse documento ele vai gerar uma pendência de alguma forma, eu posso fazer com que o documento gere a pendência de forma automática, sem ter que eu depois acessar o cadastro e criar uma pendência. Então, aqui eu posso dizer que esse documento gera um prazo de 10 dias. Como ele está marcado em dias úteis, ele automaticamente pulou para 14, mas caso eu queira em dias corridos, eu posso desmarcar, colocar os 10 e ele calcula esses 10 dias. Outras opções que eu tenho aqui é a opção de publicar no DOI, e notificar as partes por e-mail. Se eu deixar essa opção marcada, ele automaticamente abre para a gente a tela de publicação do Diário Oficial, e se eu marcar essa opção, após o encerramento do documento, ele abre a tela para eu enviar por e-mail, certo? Mais abaixo eu tenho a opção de criar compromisso. O sistema ele tem uma agenda. Então, se esse documento gera um compromisso, como exemplo, eu quero esse documento está agendando uma reunião, por exemplo, eu posso marcar aqui e informar a data e hora dessa reunião, que ele automaticamente vai lançar isso na agenda do sistema, certo? Eu vou fechar aqui essa tela e eu vou mostrar antes para vocês uma opção. A gente tem a opção de publicar no DOI esse documento, certo? Então, antes de eu publicar no DOI, eu tenho que pegar todo o conteúdo desse documento. Mas para não precisar que eu faça essa cópia, ou seja, selecione o conteúdo, copie e cole lá na tela, o que é que eu posso fazer? Eu posso pressionar aqui o Ctrl T, que ele seleciona todo o documento. E aí, depois de selecionado, eu aperto Ctrl M. Pressionei Ctrl M. Se eu tirar aqui a seleção, eu vi que ele ficou todo marcado em amarelo, certo? Por que é importante ele usar essa opção do Ctrl M? Porque ele já vai pegar toda essa informação do documento e vai mandar para o Diário Oficial, sem eu ter que copiar e colar na tela do Diário Oficial. Então, se eu vim aqui na finalização agora, eu vou notar que todo o conteúdo do documento veio para o complemento da movimentação. Por quê? Porque eu marquei o documento e escolhi a opção do Ctrl M que marca todo o documento, certo? Então, eu clico aqui na opção de publicar no DOI, seleciono aqui o membro responsável e clico em confirmar.
Ele finalizou e assinou o documento e está abrindo para mim a tela de publicação no DOI. E o que é que eu vou notar? Que toda a informação que existia aqui no documento, como eu marquei naquela opção do Ctrl M, ele já trouxe aqui para o texto da publicação no Diário Oficial. Ou seja, eu não preciso ter que copiar a informação e trazer para cá. O que é que basta eu fazer agora? Informar a data de efeito, o tipo de documento e aqui grupo do ato. Por que que é importante eu automatizar o número do documento? Porque aqui ele alimentou o número do documento, ó, Office 033, e aqui automaticamente ele traz para a gente o número, ó, número do documento por categoria. A partir dessas informações aqui, se eu clicar aqui nessa informação, ele envia o documento automaticamente para o DOI. Aqui, como eu estou usando uma base de testes, eu não posso fazer esse envio. Mas a partir do momento que eu clicar em publicar no DOI, ele automaticamente faz esse envio de documento para o DOI. Ok? Vou só fechar aqui a tela. E eu queria, vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão de finalização, em relação ao envio do documento para o DOI, através do editor de textos? Tá. Servidor não finaliza. Então, para a gente não é válido o Ctrl M ou tem outra forma de utilizá-lo? Michele, o que vocês poderiam fazer era deixar essa opção marcada e o membro, na hora que for finalizar, ele pode fazer essa publicação, certo? Outra coisa que vocês poderiam fazer, você viu que aqui eu não fiz a publicação, né? Mas se eu fechar aqui o documento, Elana, eu já respondo essa questão, tá? Vou fechar aqui o documento, vou voltar aqui no fluxo, e eu vou notar que no fluxo de trabalho, vou pesquisar aqui pelo número do atendimento, que tem muitos processos aqui dentro. Dentro do fluxo de documentos, se eu for aqui na aba de finalizado, eu vou ter a opção do documento que eu fiz e publicar ato no DOI. Então, assim, você marcou no Ctrl N, certo? O promotor finalizou e assinou. Se eu vim aqui e clicar em publicar ato no DOI, ele vai me trazer a informação. Então, para vocês é válido utilizar, porque você não precisa abrir o documento, copiar a informação para poder enviar. Ela já vai estar aqui pronta para fazer esse envio, certo? No caso da questão que a Elana perguntou, quando eu mando para a publicação, eu posso editar o texto que vai para a publicação? Sim, você pode vir aqui e excluir ou emitir. Ou omitir alguma coisa. Se eu quiser aqui, por exemplo, não quero que saia o nome dessa pessoa, posso substituir aqui por um asterisco, se for o caso, certo? Então, aqui eu posso ainda fazer qualquer alteração antes de mandar a publicação para o DOI, certo? Tá? O texto que foi marcado para publicação não levou a data e o número do documento, que só é inserido ao finalizar o documento. Pergunta, o texto que irá para a publicação é aquele da janela de texto para publicação? Sim. É esse texto aqui, mais essa informação que eu vou trazer aqui. Aqui eu digo a data e o tipo de documento e o grupo. Ele vai me trazer o número MP e o número do documento. Então, ele vai fazer uma junção de todas essas informações quando for fazer essa publicação, certo? Michele, tudo ok? Alguma dúvida mais? Elana, respondi também a questão da edição? O texto para publicação não possui uma formatação, como o título parágrafo. Vai ser assim na publicação? Sim. Se você notar, da forma anterior que era enviada para o DOI, era totalmente sem formatação. Então, vai dessa forma, totalmente sem formatação. Certo? Tá. Patrick, mais alguma questão? No texto, número ao finalizar e data ao finalizar.
Realmente nesse texto ele vem essa informação, certo? Mas quando você alimenta esses dois itens aqui, ele vai alimentar para ti lá no Diário Oficial essa informação da data e número, tá bom? Retornando aqui. A gente fez a emissão de documento, a gente fez a criação de dois modelos e a emissão de documentos, certo? O que é que pode acontecer dentro do uso de vocês do editor de texto? A necessidade de vocês usarem um documento para criar um modelo, certo? Exemplo, poxa, criei um modelo, criei um documento, achei esse documento muito bom e eu queria que ele se tornasse um modelo para eu usar futuramente. Como é que eu faço para fazer a criação de um modelo a partir de um documento ou de um modelo a partir de outro modelo? Para isso, eu acesso o meu gerenciador de arquivos, vou buscar o meu documento ou modelo. Aqui no caso eu vou pesquisar por um documento. Vou botar aqui a data da última alteração de hoje e clico em consultar. Seleciono o documento. Caso eu queira visualizar esse documento antes de usar ele, eu posso clicar com o botão direito, escolher a opção visualizar, arquivo. Vejo aqui. Vamos dizer que eu tenho um modelo e eu quero usar esse modelo, esse documento para ser um modelo. Como é que eu faço para criar ele? Botão direito e escolher a opção Novo modelo de documento. Ele abre para a gente onde eu vou cadastrar esse novo modelo. E aí eu vou seguir os mesmos passos de cadastro do modelo. Nesse caso, eu vou usar esse modelo para fazer esse documento para fazer agora um modelo sem vínculo, certo? Alimento aqui a questão da categoria. E vou marcar aqui modelo sem vínculo com o número MP. Quando eu marco essa opção, o sistema não vai me obrigar a que eu alimente a movimentação, certo? E é importante isso, como esse documento ele não possui vínculo com nenhum tipo de procedimento, ele não vai alimentar nada na produtividade do membro, ele é um documento realmente avulso. Então, eu marco aqui a opção de documento sem vínculo com o número MP e clico em salvar. Ele abre para a gente o documento e o que é que eu vou notar? Que os campos automáticos foram todos excluídos. Por quê? Porque os campos automáticos que estavam nesse modelo, eles faziam parte de um cadastro. Como esse documento ele não tem vínculo, ou seja, ele não está vinculado a nenhum cadastro, ele omite esses campos automáticos, certo? Mas eu posso ver aqui na opção de campos automáticos que eu ainda vou ter algumas opções, mas são opções mais de sistema, como exemplo, data, hora, cargo do usuário e os dados do órgão. Eu não tenho como automatizar itens que estejam vinculados a um processo, porque esse modelo que eu estou fazendo, ele não tem vínculo com processo nenhum, certo? Aqui eu vou clicar em salvar e vou fechar aqui o meu documento. Criei o meu modelo sem vínculo, certo? Como é que eu faço para emitir documento sem vínculo dentro do sistema? Só ele carregar aqui a tela. Vou fechar aqui, vou voltar para a tela principal do sistema. E como é que eu faço para emitir um documento sem vínculo dentro do SAGE-MP? Acesso meu gerenciador de arquivos. Busco por modelos. Caso eu queira buscar um modelo sem vínculo, bem mais específico, eu posso vir aqui nas opções adicionais de pesquisa. Ele já está marcado aqui, documento sem vínculo. Então, eu clico aqui, data da última alteração, só para ele trazer só aquele modelo específico e clico em consultar. Ele vai trazer todos os modelos que eu criei hoje. O que é que eu vou notar? Que o modelo sem vínculo, ele tem essa opçãozinha aqui, que é tipo um elozinho rompido.
que ele informa que esse modelo é sem vínculo. A Elana está perguntando se o servidor precisar colocar uma certidão nos autos, na qual ele mesmo é quem assina, por ter fé pública. Como é possível fazer se não temos a opção do certificado digital? Existe alguma alternativa? Quando você finaliza um documento, se você verificar nas propriedades da pasta digital, você vai ver quem finalizou esse documento. Isso já informa que foi você que fez essa liberação do documento dentro do sistema, certo? Agora, caso o MP queira, ou então o promotor queira que tenha realmente essa assinatura, aí você teria que ver com o membro responsável se seria o caso de você emitir esse documento e assinar manualmente para subir para a pasta digital, tá? Isso é mais uma questão procedimental da promotoria em si, mas o fato de você finalizar o documento, o sistema grava que foi você que fez essa liberação no SAGE, certo? Desse documento. O Rafael Lívio está perguntando se tem como usar um certificado digital particular. Eu acho que isso aqui seria uma questão que vocês teriam que consultar o MP, certo? Aqui eu não tenho como te indicar essa informação, tá bom, Rafael? Continuando. A partir do momento que eu localizei o meu modelo, que aqui no caso é um modelo sem vínculo, como é que eu faço para emitir esse documento? Basta eu clicar 2 vezes em cima dele. Quando eu clico, ele abre para a gente a tela de emissão, eu clico em editar. Ele abre para a gente o documento, como ele não tem vínculo, ele não tem informação de processos, e eu posso fazer, alimentar esse documento aqui. Vou colocar aqui algumas informações. E depois disso eu só clico em salvar o documento. Então eu posso fazer qualquer tipo de alteração aqui, certo? O que é que entra aqui na questão do documento sem vínculo? O documento sem vínculo, ele não fica lá no fluxo de trabalho realmente. Ele só pode ser localizado dentro do gerenciador de arquivos. Então, caso eu precise enviar esse documento para o coordenador ou para o membro assinar, ou corrigir o documento de alguma forma, ele vai ter que buscar esse documento no gerenciador de arquivos e não no fluxo de trabalho. Então, quando ele for buscar, ele vai marcar aqui para pesquisar por documentos. Aqui eu marquei para a data da última alteração ser hoje. E ele vai mostrar para a gente o documento que eu criei sem vínculo, com o mesmo símbolo lá do elozinho em aberto. Para ele acessar, ele clica 2 vezes. Que ele abre o documento e pode ser editado, certo? Caso ele queira, ele pode fazer alguma edição ou finalizar o documento. Aqui a gente vê que as opções de finalização são bem mais restritas, por esse documento não tem nenhum vínculo. Basta eu clicar em confirmar para finalizar o documento. E uma opção que o sistema permite é que eu faça o envio desse documento por e-mail. Então, com o documento já finalizado, eu posso vir aqui na opção de arquivo, enviar por e-mail, e eu posso selecionar uma das opções de envio por e-mail. Posso enviar o documento no corpo do texto, ou no corpo do e-mail, né? Se eu seleciono aqui a opção, ele vai no corpo do e-mail esse documento. E aqui no destinatário basta eu informar para quem eu quero enviar. Informo o assunto. Tem a questão de informar se eu quiser enviar com cópia ou cópia oculta. E caso eu queira incluir mais algum anexo, eu posso clicar aqui no mais, que ele abre para a gente a tela para eu poder inserir algum outro anexo que eu queira nesse e-mail. Caso não, eu posso só clicar em enviar. O sistema automaticamente faz o envio desse documento no corpo do e-mail que eu estou enviando. Outra opção é eu enviar por e-mail como anexo. Nesse caso, ele envia o documento em anexo e eu também posso fazer o envio de algum texto no corpo do e-mail, né?
Aqui seria o corpo do e-mail e eu posso inserir alguma informação. Tá. Algum órgão no MPCE já utiliza esse e-mail do SAGE? Não entendi muito bem, Michele, o questionamento. Clico aqui em enviar. Ele faz o envio do e-mail. Tá, Michele, se tu puder só reformular melhor essa pergunta, que eu não entendi muito bem essa pergunta. Tá. E aí vocês têm essa opção de fazer esse envio do documento por e-mail. Certo? Outra questão que a gente tem aqui dentro, que a gente recebe muita dentro do suporte, é sobre o editor de textos e a possibilidade de minimizar ele. Às vezes eu estou com o editor de textos aberto, vou abrir aqui um documento. Eu estou com um documento em aberto e eu quero visualizar tenho como comprovar o envio de recebimento do e-mail. Neto, não, o sistema não gera um comprovante de envio de e-mail. Eles, caso seja um processo realmente, ele lança a movimentação dentro do processo de envio de e-mail, mas ele não gera um comprovante de envio de e-mail não, certo? Simone, esse caso aí dos órgãos colegiados a gente está verificando, o motivo de vocês não estarem conseguindo fazer esse envio de e-mail, tá bom? Certo? Continuando aqui. Muitas vezes o que é que acontece? Eu estou aqui numa edição de textos e eu preciso visualizar algum dado do processo. Quando eu clico aqui em minimizar, ele minimiza o SAGE todo. E aí, às vezes, impossibilita que eu veja alguma informação dentro do processo. Como é que eu faço para minimizar só o editor de textos? Para que eu tenha essa opção, eu vou vir aqui em ferramentas e escolho opções. Ele abre para a gente essa tela e eu vou desmarcar essa opção aqui, usar o editor de textos maximizado. Marco ela, clico em salvar. Eu vejo que a tela mudou um pouco aqui, clico em fechar. E agora eu vou poder minimizar aqui o editor de textos. E se eu quiser, eu posso ir lá no fluxo de trabalho, visualizar alguma coisa e vou notar que o editor de texto está minimizado aqui. Posso clicar aqui e ele volta para o editor de textos. Então, não preciso ter que estar fechando e abrindo o editor de textos. Eu posso utilizar essa opção aqui. Outra opção que a gente também tem muito questionamento é sobre a questão do promotor padrão da lotação. O que é que acontece? Muitas vezes, quando eu vou emitir um documento que eu automatizei o promotor, eu preciso estar indicando sempre o promotor na hora que for editar o documento. Tá, a Michelle está perguntando, todas as promotorias têm o e-mail institucional do Outlook, por onde encaminhamos os expedientes. Não ouço ninguém comentando que envia os documentos por e-mail do próprio site, o que gera uma insegurança a utilização. Gostaria de saber se essa ferramenta do site já é utilizada com frequência. Michelle, assim, algumas promotorias já utilizam essa função, certo? Caso tu tenha alguma dificuldade no uso dessa função de enviar por e-mail pelo próprio site, tu pode verificar aqui com a gente do suporte para a gente tentar identificar melhor essa dificuldade que vocês estão tendo. Mas algumas lotações já utilizam essa função sim. Tá certo? Tá. Tá, o Neto pediu para eu repetir a questão da minimização da tela, certo? Vou abrir aqui o editor de texto novamente. Tá. Como eu faço para fazer a configuração para que eu possa minimizar o editor de textos? Eu vou no menu Ferramentas e escolho Opções. Ele abre para a gente a tela de opções do sistema e eu vou desmarcar a opção Usar o editor de textos maximizado. Vou marcar ela aqui para vocês verem. Quando eu marco,
eu vejo que a tela fica toda preenchida pelo editor de textos, e quando eu minimizo o editor de textos, ele minimiza todo o sistema. Então, caso eu queira minimizar ele, que eu tenho essa opção, eu vou lá em ferramentas, opções, desmarco a opção de usar o editor de texto maximizado, clique em salvar. E aí eu vou ter a opção de minimizar o editor de textos. Ok? Outra questão que vocês podem configurar aqui dentro do SageMP é a questão do promotor padrão. O que é que acontece? Muitas vezes eu configuro os meus expedientes para que saia o nome do promotor de forma automática. E às vezes eu tenho que, toda vez que eu emitir um documento, eu tenho que selecionar o nome do promotor, certo? Então, como é que eu faço para que eu não precise selecionar o nome do promotor? Simplesmente o sistema já tem aquele promotor padrão. Eu venho aqui no menu Editor, e escolher a opção Configurações do usuário. Ele vai abrir para a gente essa tela, eu seleciono qualquer uma dessas pastas aqui, clico 2 vezes nela, e aqui no promotor padrão, eu clico na lupa e seleciono o promotor padrão da minha lotação. Quando eu clicar em salvar, toda vez que eu for emitir um documento que o promotor tiver automatizado, eu não vou precisar mais lá selecionar a opção do promotor. Ele já vai considerar que esse daqui é o promotor padrão e já vai abrir o documento com o nome desse promotor como padrão. Ok? Essa seria todo o trâmite do uso do... Tá, ela não está pedindo para eu repetir. Vou repetir novamente. Promotor padrão. Para eu configurar, eu vou lá na opção Editor e escolher a opção Configurações do usuário. Quando ele abre para mim essa tela, eu posso selecionar qualquer pasta dessa, não tem uma pasta específica, eu posso selecionar qualquer uma e clico 2 vezes em cima dela. Quando eu clico 2 vezes, ele vem para essa tela. E aqui eu tenho a opção de promotor padrão para lotação. Eu clico na lupa, seleciono o promotor padrão e clico em salvar. A partir daí, todo expediente que tiver com o campo de promotor automatizado, ele já vai trazer esse promotor aqui como padrão. Ok? Em relação ao uso do editor de textos, é isso que a gente tinha para repassar para vocês. E agora eu queria abrir para vocês, caso tenham mais alguma dúvida ou alguma pergunta que queiram ainda tirar com a gente. Tá. Não é possível informar o sistema que trata-se de uma promotora ou procuradora. Edna, quando promotores e procuradores, eles têm os cargos deles já vinculados ao sistema. Quando a gente do suporte faz o cadastro do promotor ou do procurador, a gente informa quando é promotor e quando é procurador. Então, apesar de ter a informação promotor padrão, caso seja um procurador, o sistema sabe e vai identificar que é o procurador, certo? Tá, o Fernando está dizendo aqui, para minimizar o editor de textos, também posso usar a opção da tecla F4 para minimizar. Sim, tanto para fechar como para minimizar, como para maximizar o editor de textos, vocês podem usar a tecla F4, certo? Outra dica que eu queria deixar para vocês é a questão do Kiron. Para quem ainda não utiliza, o Kiron é uma ferramenta que a gente tem do sistema que a gente pode fazer consultas dentro dele para tirar dúvidas, certo? Então, repito já já, viu, Wagner, essa questão do e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a algum procedimento do SageMP, em relação a algum item que vocês, eu esqueci um passo, eu preciso tirar alguma dúvida, vocês podem simplesmente vir aqui no próprio Google, vocês podem buscar por Kiron Softplan. Normalmente é a primeira opção que vai mostrar. E vocês vêm aqui em Sage Ministério Público. E aqui eu posso buscar o que eu quero.
ele vai trazer para a gente. O Kiron ele tem bastante informações, tem vídeos, tem webinars, tem alguns artigos, então vocês podem ter todo um suporte dentro do próprio Kiron. Tá aqui como finalizar um documento, por exemplo. Ele vai trazer todo o passo a passo dos procedimentos que são feitos normalmente dentro do SAGE-MP, certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram tratar essa dúvida ou queiram tirar uma dúvida pessoalmente, vocês podem acessar o Kiron. Outra forma de acessar o Kiron é pela própria tela do SAGE-MP. Aqui no rodapé em links e dicas, se vocês clicarem, vai ter aqui o link para o Kiron para vocês terem esse acesso. Ok? O Wagner pediu só para repetir o procedimento de envio do e-mail, certo? Vou aqui abrir o editor de textos. Tá. Com o documento em aberto, eu vou aqui na opção de arquivo, enviar por e-mail, e eu vou escolher se eu quero enviar o documento no corpo do e-mail, se eu quero enviar como anexo. Se eu selecionar como anexo, ele mostra aqui o documento em anexo, e aí eu digo o destino para onde eu quero enviar. Caso eu queira enviar cópia para algum outro e-mail, eu posso fazer esse envio. E com cópia oculta também. E aqui eu posso ainda indicar algum texto no corpo do e-mail, né? Preenchido os campos, eu clico em enviar, que o sistema faz o envio do e-mail. E ele informa para a gente que o e-mail foi enviado. Ok? Qual a garantia que a pessoa recebeu o e-mail? O sistema, como eu disse para vocês, o sistema não te dá esse comprovante, certo? Então, pode ocorrer de, se eu digitar o e-mail errado, o e-mail não chegar para a pessoa, certo? Então, não tem como eu ter esse retorno ainda. O sistema ainda não me dá esse retorno se o e-mail foi recebido com sucesso ou não. Porque como o sistema faz só o envio, ele não gerencia a questão dessa ida e vinda de e-mails, eu não tenho como ter essa garantia que a pessoa lá recebeu. Né? Da mesma forma que se eu abrir o meu editor, o meu cliente de e-mail, mandar o e-mail, eu não tenho garantia de que a pessoa leu aquele e-mail. Tenho a garantia de que eu enviei o e-mail, certo? E aí a minha pergunta da Vivian, dá para ver se o e-mail foi lido? Não tem aquela opção de eu marcar lá a confirmação de leitura, tá? O sistema só faz esse disparo do e-mail. Essa gestão do e-mail em si, o sistema não faz, tá bom? Outra questão que eu queria só mostrar para vocês é a questão, tem como acrescentar anexo ao e-mail quando eu envio como documento? Sim. Lá na opção de e-mail, lá na opção de anexo, eu posso clicar na opção e selecionar. Eu tenho lá o maisinho, que eu clico lá no mais e escolho para enviar outros anexos além daquele anexo que eu estou enviando. Ou tanto se eu enviar como anexo, como se eu enviar o documento, o e-mail no corpo do documento, né? Já eu mostro aqui novamente para vocês, só como é que faz esse envio do e-mail, certo? Tá, o Patrício está perguntando, ao colocar um promotor como padrão, se houver mais de um promotor na mesma lotação, isso funcionará para o promotor que estiver logado ou para todos os promotores? Tá, o que é que acontece? Se eu colocar o promotor padrão, só vai ser aquele promotor padrão. Eu não posso dizer que é o promotor A para o promotor A, o promotor B, promotor B. É uma configuração individual, certo? Então, se eu acesso aqui, vamos dizer assim, se no meu usuário eu colocar o promotor A para ser responsável para sair como padrão nos meus expedientes, mas um colega meu que é assessor, também junto na minha mesma lotação, colocar o promotor B, quando ele emitir, vai sair o promotor B. Quando eu emitir, vai sair o promotor A. Isso é uma configuração individual minha,
não é a configuração da lotação toda. Vamos dizer que é uma configuração de usuário, certo? Então, quando eu colocar, se eu quero o promotor A para sair nos meus expedientes, vai sair o promotor A. Ok? Outra questão que eu queria ver com vocês é a questão do compartilhamento de documentos ou modelos. Caso eu tenha um modelo e eu achei esse modelo interessante e eu queira compartilhar com um colega de outra lotação, eu posso fazer esse compartilhamento. De que forma? Eu venho no gerenciador de arquivos, busco o meu modelo, com o modelo selecionado eu clico com o botão direito e escolho a opção compartilhar/copiar. Ele abre para a gente a tela de compartilhamento. E nessa tela de compartilhamento, eu vou ter a opção de usuários ou usuários do grupo, certo? Então, eu posso compartilhar somente para uma pessoa, que é a questão de usuários, ou eu posso compartilhar para uma lotação, que é usuários do grupo. Se eu quiser compartilhar para uma lotação, basta eu clicar aqui na opção de inserir. E aqui eu digo para qual lotação eu quero compartilhar. Clico na lupa e vou selecionar a lotação para onde eu vou compartilhar o meu modelo. Seleciono a lotação. Aqui na permissão, eu digo que tipo de permissão eu tenho dentro do sistema. Se eu vou dar permissão somente de leitura ou controle total. Se eu der controle total, a pessoa lá pode alterar o meu modelo. Se eu der somente como leitura, ela vai conseguir visualizar e usar aquele modelo, mas ela não vai conseguir editar esse modelo. Eu posso aqui informar uma validade para essa compartilhamento. Então, aqui, dia 10/1 de 2021, quando for dia 11, essa pessoa não vai conseguir mais visualizar esse modelo. E eu tenho a opção aqui de marcar como cópia. Então, quando eu selecionar aqui como cópia, a pessoa já recebe uma cópia desse modelo. Tá? Ela vai receber uma cópia do meu modelo. Ela não vai editar o meu modelo, ela vai receber só uma cópia dele. Então, por essa opção aqui, quando eu clicar em salvar, as pessoas desse grupo vão automaticamente conseguir visualizar e usar esse meu modelo, certo? Caso eu queira compartilhar não para todo um grupo, mas só para um usuário, como é que eu faço para fazer esse procedimento? Eu venho aqui na opção de usuários, clico no mais, e aqui no usuário eu busco pela pessoa para quem eu quero compartilhar. Seleciono, informo se eu quero dar controle total ou somente leitura, e digo o prazo até quando ela vai poder acessar esse modelo. A partir daí, clico em salvar e automaticamente fica compartilhado para ela. Se eu fechar aqui, o que é que eu vou notar aqui? Aqui no símbolo do modelo, apareceu uma mãozinha embaixo, que quer dizer que esse modelo aqui agora ele é compartilhado. Caso eu queira tirar esse compartilhamento, basta eu clicar com o botão direito, compartilhar/copiar, e boto para não compartilhado e excluo aqui o compartilhamento. No caso, basta só marcar como não compartilhado, clico em salvar, ele pergunta se eu quero excluir, eu clico em sim, ele retira esse compartilhamento que eu fiz anteriormente. Ok? Jussiara, e sobre como condicionar um expediente a um despacho que você ficou explicando. Jussiara, eu já passei por essa parte, eu fiz aqui justamente o ofício junto com o termo, tá? Pronto, o Paulo colocou aí para a gente o Kiron com o passo a passo. Caso tu tenha dúvidas ou caso tu queira depois rever aqui essa live, tu pode ou ver a live ou acessar pelo Kiron que tem todo o passo a passo, tá bom? Tá, a Conceição quer saber fazer uma demonstração de como colocar um anexo no caso de envio de documentos. Pronto. Vou abrir aqui um documento. Tá. O usuário que recebeu o modelo de compartilhamento pode alterar o meu modelo. Se eu colocar como controle total, sim. Se eu colocar somente como leitura, não.
Aí o que ela pode fazer é criar um modelo a partir do seu modelo. Ela consulta lá, botão direito, novo modelo de documento. Aí, teoricamente, ela pode criar um modelo a partir do seu. No caso de controle total, quando editar em outra lotação, editará o meu modelo também? Sim. Se você colocar como controle total e a pessoa que recebeu esse controle editar, vai alterar para você também. Porque, teoricamente, vocês estão usando o mesmo modelo, certo? Sobre a questão do envio do e-mail para inserir anexos. Vou lá na opção arquivo, enviar por e-mail. Vou colocar como o corpo do documento, do texto do e-mail sendo o documento. Aqui na opção de anexos, eu clico no mais e eu posso inserir outros anexos. Ele faz o envio de anexos e eu posso inserir mais aqui. Certo? Aqui basta eu inserir o destinatário. E aqui no caso alimentar o assunto. Pronto, aqui ele já enviou, ok? Gente, o treinamento, realmente a gente já fez todo o conteúdo. Queria saber se vocês teriam mais alguma dúvida, mais algum questionamento. Tá, deixa eu ver aqui. É possível juntar anexo diretamente pelo editor de textos quando se peticiona para o judiciário? Davi, eu não entendi muito bem. Tu está querendo peticionar? Tá falando assim, tu escolheu a opção finalizar, assinar e peticionar, né? Ele vai abrir para a gente a tela de peticionamento. Aí, a partir daí, tu quer inserir documentos, é isso? Deixa eu abrir aqui um judicial só para te mostrar. Mas dá sim, porque na própria tela de petição, quando tu clicas para fazer o peticionamento, ele tem a opção de tu inserir documentos, certo? Vou emitir aqui um documento só para você ver aqui. Tá, vou finalizar esse documento. Tá. Uma questão que vocês podem pegar bastante é sobre essa questão da movimentação, certo? No caso, essa movimentação não é permitida em um processo judicial. Como é que eu faço para alterar a movimentação? Pressiona a tecla F8. Ele abre para a gente informando a movimentação. Eu clico aqui na lupa. E vou vincular outra movimentação a esse documento, ou a esse documento que eu estou emitindo, né? Vou selecionar aqui como ofício, e agora eu consigo finalizar. Tá? No caso que o Davi perguntou, né? Que é assinar outro documento, no caso, anexar outros documentos na petição, né? Escolha aqui a opção, finalizar, assinar e peticionar, confirmo. Ele abre para mim a tela de petição. Então, caso eu queira anexar outros documentos, e aí é importante, os documentos têm que estar na pasta digital já do processo, certo? Como é que eu faço? Eu venho aqui no canto direito e tem a opção, ó, incluir outros documentos na petição. Clico no mais, ele abre a pasta digital do MP, e aí eu marco aqui os documentos que eu quero inserir e clico aqui embaixo em selecionar. Ele traz todos os documentos aqui para eu poder peticionar. Ok?
Uma dúvida em relação à questão de onde vai ficar os vídeos desses treinamentos, certo? Para vocês terem acesso ao vídeo desse treinamento, vocês acessam o site lá do MP. Vocês vão vir aqui na opção de Escola Superior do Ministério Público. Aqui em vídeos de cursos / palestras. E vocês vão ter aqui os vídeos disponíveis. O de hoje vai em breve estar disponível aqui para vocês. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Preciso de autorização para ter acesso aos vídeos. Tentei acessar do dia 4, não consegui. Normalmente não precisa ter essa autorização, mas... Rogério? Oi. Desculpa estar interrompendo. O teu acesso do vídeo tu não teve, porque tu não está entrando com o usuário interno, entendeu? Os membros e servidores, eles têm direto o acesso, tá bom? Prontinho. Pergunta resolvida, Elizabeth. Gente, mais alguma dúvida? Então, pessoal, nós vamos encerrar a capacitação de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo, né? O Rogério que falou bastante de várias funcionalidades do editor de texto, como criação de modelos, modelos sem vínculos, né? Como vocês viram, envio de e-mail, né? Se tiver mais alguma dúvida ali que ficou, vocês podem entrar também em contato com o nosso suporte ali pelo WhatsApp. A gente vai estar disponível até às 18 horas. Aí, próxima semana, nós vamos falar sobre o PGA, né? Vamos fazer um treinamento sobre o PGA, que é o procedimento de gestão administrativa, que está sendo utilizado em todo o MP para a questão de área meio. Então, um treinamento também bem importante. A gente conta aí com a presença de vocês e agradece por todos presentes. Muito obrigado e um bom fim de semana.